Evangelho de Mateus, capítulo 26 e versículo de número 24. A Bíblia Sagrada diz assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não ter nascido. Senhor, nós consagramos a Ti essa hora, pedimos que o Senhor se utilize desse tempo, fale ao coração de cada filho seu aqui, de maneira sobrenatural e especial. Se utilize desse momento que estamos aqui voltados à sua palavra, atentos a ela e querendo ouvir a sua voz. Fale conosco, portanto, em nome de Jesus. Pode sentar, Deus te abençoe. Eu não sei se você notou que tem um crente bonito do seu lado. Fale para ele que bom que você está aqui hoje. Aleluia, como é bom estar na casa do Senhor. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: 3 tipos de pratos, 3 tipos de tropeços na caminhada. É claro que existem muitos outros, mas eu quero abordar 3 tipos de tropeços distintos, com pessoas distintas dentro do contexto bíblico, até nós chegarmos nesse texto que lemos. É muito importante a gente olhar para o passado, buscando aprender para não errar no presente. A Bíblia diz que as coisas passadas servem para nos ensinar, para nós não errarmos no presente. Então nós olhamos para a Bíblia e encontramos muitos exemplos que podem nos ensinar tanto. O primeiro exemplo que eu quero falar com você dentro desse tema, o primeiro tipo de tropeço, o primeiro tipo de prato, é talvez um dos pratos mais conhecidos da Bíblia, um prato de guisado. Quando a gente fala de um prato de guisado, você lembra de quem? De Esaú e Jacó. Portanto, eu quero começar a falar com vocês sobre o livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 29 em diante. A Bíblia nos faz menção, nesse contexto da história de Esaú e Jacó, que Esaú tinha saído para o campo, e quando ele retorna do campo, ao chegar em casa, ele está faminto. A fala de Esaú é essa, que ele estava faminto. E quando ele chega em casa, eu acho que, sabe quando você está chegando perto de casa, você já começa a sentir aquele cheirinho, sabe, que você começa a viajar, o estômago começa, a fazer barulho, porque você fala: nossa, deve estar bom demais esse negócio aí. E a Bíblia diz que quando Esaú entrou em casa, Jacó estava terminando, ou estava fazendo um prato de lentilhas, um prato de guisado. E casou certinho, porque Esaú está faminto. O primeiro tropeço que eu quero pensar com você é que, devido às nossas necessidades, nós agimos pelo impulso, e devido a agir pelo impulso, pela emoção ou pela urgência daquele momento, em detrimento da necessidade, tomamos decisões erradas. Cuidado! O primeiro tropeço que eu quero pensar com você, e é muito atual, é o senso de urgência, é o senso de que tem que ser agora. Eu estou morrendo de fome, então eu quero comer, tem que ser agora, esse negócio tem que ser resolvido agora, e para ser resolvido agora, eu abro mão de valores que eu não deveria abrir mão. Para ser resolvido agora, eu passo por cima de princípios que em momento algum deveria passar. Cuidado com o senso de urgência.
Esaú pecou. Esaú abriu mão de um dos maiores valores da vida dele, por causa do senso da urgência, do senso da necessidade. Tem que ser agora, por quê? Porque eu estou morrendo de fome, eu estou faminto. Cuidado, querido, em momentos de grande necessidade, para não negociar valores que nunca devem ser negociados. Por quê? Porque no momento da necessidade, o diabo vai se aproveitar, o inimigo ou a circunstância vai se aproveitar da sua fraqueza e vai trabalhar contra você. Veja, Jacó, vendo o senso de urgência de Esaú, falou: agora é a hora. Por quê? Esaú é o primogênito, Esaú é o irmão mais velho, é ele que tem o direito de primogenitura. E ter o direito de primogenitura, falando a respeito do sexo masculino, o primogênito masculino, esse era consagrado ao Senhor. Ele recebia porção dupla da herança do pai. Na ausência do pai, ele, o primogênito, se torna o oficial da casa, passa a ser nesse momento, no período patriarcal, o sacerdote da família. Ele tem direitos, o primogênito tem direitos que os mais novos não têm. Só ele tem o direito de ter herança dupla. Só ele pode assumir o lugar do pai na ausência do pai. E é ele que pode ser o sacerdote da casa no período patriarcal, quando o pai não está presente. Então veja que o primogênito tem direitos que outros não têm. Jacó, sabendo disso, o que é que ele se utiliza? Ele se utiliza da sagacidade, da esperteza. Mas Jacó não fez nada de errado. Jacó fez alguma coisa de errado? Não. Jacó fez uma proposta. O que a gente precisa entender, e o que a Bíblia ensina, é que ser tentado não é pecado. O diabo, no seu momento de urgência, o diabo, no seu momento de impulsividade, vai te lançar propostas. Agora, quem decide se vai aceitar a proposta ou não é você. Você entende, sim ou não? Jacó não fez nada de errado, queridos. Jacó só se utilizou de um momento de urgência de Esaú. Jacó só se utilizou de um momento de tem que ser agora, porque eu vou morrer de fome. Vem cá, ele ia morrer de fome se deixasse de comer aquele momento? Não. Você está entendendo? Aprenda, nos momentos difíceis da vida, não valorize a dor. Eu aprendi isso quando fazia artes marciais, ainda menino. O professor de Kung Fu nosso falava: se você pensar na dor e valorizar a dor, ela vai se tornar maior. E sabe que é verdade? Experimenta dar uma dedada no... Faz isso, chega em casa hoje. Faz não, estou brincando. Senão alguém faz e fala que foi a culpa do pastor, né? Mas sabe quando você dá aquela dedada em algum canto assim, e você vai... Às vezes nem está doendo tanto, né? É tipo jogador de futebol, é tipo o Neymar, né? Você olhou para ele, ele está caindo. Aí daí a pouco o cara levanta e sai correndo. Você fala, fingido da encrenca, né? Não é? Quando você valoriza a dor, ela se torna maior. Quando você valoriza o problema, ele se torna maior. Agora, essa mesma dedada que você der, se você resistir, é claro que não deixa de doer, mas a sensibilidade de dor é menor. Por quê? Está muito ligado ao seu cérebro, está muito ligado aos seus pensamentos. Então entenda, qual que foi a questão de Esaú? Valorizar uma fome que ele poderia suportar.
talvez você, como Esaú, está valorizando um problema que Deus está dizendo: segura só mais um pouco. Ah, Senhor, só mais um pouco, só mais um pouco. Segura, se mantém firme, se mantém de pé, não abra mão, permaneça, não abra mão da primogenitura, não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha em função de valorizar um problema. Amém ou não? Entenda isso, querido. Jacó inverteu os valores. Ele valorizou uma fome e desvalorizou o direito de primogenitura. Esaú inverteu os valores. E de vez em quando é assim com nós, não é? Não é? Ai, mas essa situação. Ai, ontem eu falei isso aqui, preciso falar de novo. Tem gente que está como o povo de Israel. O povo de Israel 40 dias ouvindo a voz de um filisteu. A voz do filisteu dizia: não tem homem em Israel? Nós não precisamos guerrear não, separa um homem em Israel, vem brigar comigo. Aquele que ganhar a luta representa a nação e a nação ganhou. Aqueles homens ficaram acovardados 40 dias, sabe por quê? Estavam ouvindo a voz errada. Davi chegou lá, menininho, pequenininho, não estava contaminado com a voz do filisteu. A hora que o filisteu saiu, Davi estava cheio de Deus e falou: quem é esse incircunciso filisteu? Sabe a grande questão das lutas e batalhas da vida, que muitas vezes a gente tropeça e cai, queridos? É porque você está dando ouvido a incircuncisos filisteus. É que você está dando ouvido ao que a sociedade diz, ao que o mundo diz, e esquece de dar ouvido ao que Deus diz. Ah, mas o meu problema não tem jeito, pastor. Estou morrendo de fome. É a mesma situação de Esaú. Ai, mas pastor, o senhor não sabe o que acontece na minha vida, na minha saúde. Ai, a minha vida é uma desgraça. Supervalorizando o problema. Ei, para. Ei, você não vai morrer. Creia em Deus, porque em Deus tem uma saída. Amém ou não? Não negocie o direito de primogenitura por causa de situações. Não negocie. Amém ou não? Veja no versículo 33 de Gênesis 29. Gênesis 25, versículo 33. No 32, Jacó vai dizer assim, ó: estou a ponto de morrer, de que me aproveita, ou do que me adianta o direito de primogenitura? Veja aqui, Jacó fala assim: eu estou quase, Esaú, eu estou quase morrendo. Do que adianta ser o primogênito? Preste bem atenção. Eu preciso que isso fique muito claro na sua vida. Tem tanta gente negociando valores por causa de pratos de lentilha que não deveria estar negociando. Aqui, veja o versículo 33, o que está escrito aí. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Veja aqui o final, ó. Assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. Quando Esaú faz isso, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 16, diz que Esaú, por causa dessa atitude, se tornou um profano, desprezou um princípio
desprezou um valor inestimável por algo tão superficial que ele poderia resistir naquele momento. Eu não sei se está ficando claro no seu espírito isso. Preste bem atenção. Tem gente que por causa de um momento de 10 minutos, de meia hora, uma bobagem que é passageira, abre mão do cristianismo, abre mão do direito dos céus, por causa de um prato de lentilha. Irmãos, isso é muito sério. Gente negociando a salvação por causa de momentos passageiros. Ai, pastor, mas ai. Resiste mais um pouco, você vai ver que passa. É ou não é? Resiste mais um pouco, você vai ver que passa. A Bíblia diz que o inimigo, ele promove a tentação. Como vencer? A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir a quem? O diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir. Resista mais um pouco, crente. Não abre mão de valores que são inegociáveis. É possível sim resistir a essa tentação. Fala para a pessoa do seu lado: é possível resistir a essa tentação sim. Não despreze o que não deve ser desprezado, porque desprezar a salvação, você pode estar profanando contra o Senhor. Muito cuidado, cuidado com isso. Os prazeres do pecado são sempre atrativos, mas custam muito caro. Quando nós pecamos, o prazer é nosso, mas a alegria é do diabo. Entende, sim ou não? Não é que o pecado não dá prazer, querido. O pecado dá prazer, mas o pecado não dá alegria. Amém? Prazer e alegria é diferente. O prazer é algo passageiro. Sabe? Quero comprar um carro. Quero comprar um carro. Quero comprar um carro. Aí Deus te abençoa. Aí você compra um carro. Prazer de comprar o carro. Entrou no carro. 2 semanas depois, você tem a mesma empolgação? O prazer foi passageiro. Você quer que eu diga que uma das aquisições que me trouxe mais prazer? Uma bicicleta que eu comprei. E eu já tirei na área de transporte de carros, carro de carga, nós já tiramos, sei lá, pelo menos uns 5, quase, talvez 5 carros zeros na área de transporte. Então eu sei o que é tirar um carro zero e sair dirigindo ele cheirinho zerado, aquela coisa toda. Eu sei o que é isso. O que mais me trouxe alegria foi comprar uma bicicleta usada, irmãos. Fui na bicicletaria, peguei uma Caloi 10, tenho ela até hoje. Eu saí tudo feliz, parecia um menino assim com a bicicleta na mão. Ela ficou jogada no relento quase 2 anos, porque o prazer é passageiro, agora a alegria é permanente. O pecado é isso, é comprar a bicicleta naquele momento. Ai, da hora, peguei a bicicleta, que legal, eu vou andar de bicicleta todo dia, eu vou para a igreja de bicicleta, eu volto de bicicleta, eu vou subir o pico de bicicleta. 2 semanas depois, você olha para a bicicleta e fala: porque tem um carro lá fora, o carro é mais fácil, você dá partida, acelera. Você está entendendo? A salvação te dá alegria eterna. O pecado te dá prazer, mas esse prazer é passageiro.
não negocie o seu direito de salvação e de primogenitura. Amém ou não? Segundo tipo de tropeço: propostas sedutoras, mas que te afastam dos planos de Deus para a sua vida. Propostas sedutoras, mas que te afastam do plano de Deus para a sua vida. Sabe, aquela proposta de ganhar mais dinheiro, mas é errado. Aquela proposta de, é o caso aqui, Juízes 16, uma mulher bonita chegar assim e falar: tô facinha. Um homem bonito chegar assim: tô facinho. E aí você olha para lá, olha para cá, ninguém está vendo, fala: rapaz, aquela miserável que está em casa, vive me dando o gelo. Aquele miserável vive correndo de mim. E você tem uma proposta, mas essa proposta vai te afastar. Juízes 19 é essa proposta. Um homem de Deus, cheio da unção, com um voto de Nazireu sobre a vida dele, que é um instrumento poderoso na vida de Deus. Um homem chamado Sansão recebe uma proposta de uma mulher bonita, Dalila, e ele se deixa seduzir por essa proposta. Ele se deixa levar por essa proposta de uma mulher bonita. Irmãos, o diabo nunca manda uma sem dente, viu? Sem dente não vem. Sempre é bonita, elegante, né, no salto. Nunca vem um canhão, não. Talvez ele até manda, só se o negócio estiver muito feio mesmo. Aí pode ser, né? Coisa tá feia demais, aí qualquer coisa que vier é lucro. Aleluia. É? Geralmente é algo legal, é algo que não dá para dizer não. Ou melhor, dá para dizer não sim, mas você vai ter que lutar, você vai ter que resistir. Amém? Cuidado com as propostas sedutoras. Por quê? O que aconteceu com Sansão? Sansão deixou-se ser levado pela sedução, e foi deixando, e foi se envolvendo. Aí ele começa a brincar com algo que não deveria brincar. Conta pra mim, qual que é o segredo? Aí ele começa a fazer a charadinha, começa a brincar com alguma coisa. Cuidado, irmão, não brinque com o sagrado. Não brinque com coisa séria. Hoje a gente vê nas redes sociais, a gente vê aí nos posts das redes sociais, cada coisa. Eu fico olhando e falo: meu Deus, esse pessoal não sabe o que estão fazendo. Eles estão brincando com coisa séria. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é bondoso, mas Deus é fogo consumidor. Ah, pastor, isso era do tempo da lei. Ei, eu conheço um caso em Atos dos Apóstolos, que um homem e uma mulher brincaram com a mentira. Sabe o que aconteceu? É isso mesmo, morreu. Eles chamam os obreiros da igreja, o presbítero, sei lá o que ele era, eu estou, é claro, conjecturando aqui. O presbítero chamava Ananias, e a presbítera chamava Safira. Foi, portanto, que venderam a propriedade? Foi. Ora, alguém pediu para vocês doar a propriedade? Não, mas Barnabé de Chipre doou uma propriedade e a gente sentiu inveja dele, e aí vendemos, e aí combinamos: então, seu marido morreu, você vai morrer também. Não brinque com coisa séria, querido, não faça isso, por favor. Sansão começou a brincar com a coisa séria, e quando brinca com fogo, você está entendendo? Quando brinca com fogo, geralmente se queima. Sabe o que aconteceu com Sansão? E é isso que acontece com quem brinca com o sagrado. É
isso que acontece com quem brinca com aquilo que é sério. De verdade, irmãos, eu lembro da minha conversão, na minha juventude, de algumas rebeldias minhas, e não era rebeldia do mundo não, rebeldia dentro da igreja, contra os meus líderes, meus pastores. Eu lembro hoje e falo: Senhor, tem misericórdia, eu acho que eu pago o preço hoje por causa de umas bobeiras que eu fiz lá atrás. Não brinca, não faça isso, não faça. O pecado, o erro de Sansão levou ele para a escravidão. Seus olhos foram arrancados, foi maltratado vários anos consecutivos, virou exemplo de chacota, virou motivo de festa para o inimigo. Sansão sofreu muito em função de brincar com o que não deveria brincar. Propostas que vão te afastar de Deus, sabe o que você tem que dizer para elas? Vou perguntar de novo. Propostas que você sabe que vão te afastar de Deus, o que é que você tem que dizer para elas? Não. Por quê? Porque a minha vida espiritual não está à venda, a minha santidade não está à venda, a minha salvação não está em jogo, não está à venda. Eu não vou abrir o direito da minha primogenitura, eu não vou abrir mão da minha santidade. Amém ou não? Terceiro prato de tropeço, terceiro motivo de tropeço é o texto que lemos. E aqui nós vemos traição, aqui nós vemos apostasia por causa do dinheiro. Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus por causa de dinheiro. Pastor, mas isso acontece hoje, é possível? Abra sua Bíblia em Hebreus 10, eu estou caminhando para o fim da nossa ministração hoje aqui. Hebreus 10, é possível eu trair Jesus? Eu vou te afirmar, sim, é possível. Em Hebreus 10 e versículo 10, Deus estabeleceu um padrão de moralidade para nós. Ele quer que nós sejamos santos, ou seja, completamente separados para Ele, dedicados ao seu serviço, consagrados para o seu uso especial. Agora eu vou te contextualizar, e fica com a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos aí. Eu só vou te contextualizar para você entender o que está acontecendo aí nesse texto, para que você compreenda o que o Espírito Santo está querendo falar com você. O contexto, ele vem falando dos repetidos sacrifícios da aliança, da antiga aliança, e diz que Jesus apresentou um único e suficiente sacrifício, uma vez por todas. Ele diz que Ele, o Senhor Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Na nova aliança, Ele disse: eu porei as minhas leis em seus corações e escreverei elas em suas mentes. Ele diz que não se lembraria mais dos nossos pecados. Ele diz que Ele perdoou e já não há mais necessidade de sacrifício, porque o sacrifício feito foi um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí no versículo 19 e 20, ele vai dizer que nós devemos entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, com confiança. Por quê? Porque Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho.
E esse novo e vivo caminho foi por meio do seu corpo. Preste bem atenção nisso. Hoje tem pessoas que acham que não precisam fazer parte de uma igreja. Jesus disse que abriu um caminho, e o caminho, o véu do templo, é representado pelo seu corpo. É por meio do corpo de Jesus, que é o véu de entrada para o Santo dos Santos. É por meio da igreja, é por meio do corpo de Jesus que nós temos acesso ao Santo dos Santos. É preciso estar ligado ao corpo. Jesus deixou muito claro que um membro fora do corpo, ele não tem vida. Amém ou não? Agora leia comigo aí os versículos 26 de Hebreus 10. Veja o que está escrito: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Veja, se eu continuar pecando deliberadamente, preste bem atenção nisso. Uma coisa é eu pecar por um tropeço. Todos nós pecamos por tropeço, sim ou não? Você está no dia a dia e daí a pouco você tropeça, pecou. Não é porque você quis pecar, mas porque você é pecador, você acaba pecando. O que o texto está dizendo? Que tem pessoas que pecam deliberadamente. Eles não lutam contra o pecado. Está dentro da igreja, está adorando a Deus, mas não abriram mão do pecado. Estão pecando deliberadamente, desenfreadamente. Cuidado, não brinque com isso, porque isso é muito sério. Você está crucificando novamente o Filho de Deus dessa maneira. Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Veja o 29. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Veja, irmãos, quem peca deliberadamente está calcando, está pisando o sangue de Jesus. Quem peca deliberadamente está profanando, assim como Esaú profanou a primogenitura, está profanando o sangue da nova aliança. E além de profanar o sangue, o texto diz, está insultando o Espírito Santo. Preste muita atenção. Trair Jesus é sinônimo de morte. Eu sinto no meu espírito. Eu tentei fugir de pregar essa mensagem aqui hoje. Quando eu sentei para estudar, eu falei, Senhor, sério? Sério que é isso mesmo? Eu quis fugir para não pregar essa mensagem hoje aqui. Mas eu preciso trazer, porque o Espírito Santo diz para eu falar com você sobre isso aqui hoje. Tem pessoas querendo deixar a aliança que fez com Jesus. E Jesus está te dizendo nessa noite, não faça isso, porque quem faz isso está pisando o sangue derramado na cruz, está renunciando o direito de primogenitura e está brincando com a santidade. Não faça isso. Veja o versículo final do texto que estamos lendo aí.
31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus foi traído por Judas. O que é que aconteceu com Judas? Sansão brincou com a santidade. O que é que aconteceu com Sansão? Esaú brincou com o direito de primogenitura. O que é que aconteceu com Esaú? O que é que você quer? O que é que nós queremos? Nós queremos permanecer em Cristo? Nós queremos permanecer em santidade e levando muito a sério o que Ele quer? Não brinque com o sagrado. Não brinque com esses tropeços, porque eles vão se apresentar, assim como se apresentou para essas pessoas, vão se apresentar para mim e para você. E deixa eu te dizer para terminar essa ministração. Parece que tem épocas, irmãos, eu entendo que mais pessoas já passou isso. Parece que tem épocas que o diabo manda, se ele manda um por dia, tem épocas que ele manda 50. Que o negócio é travado. É ou não é? Você já passou por isso? O negócio é travado. Você fala, Senhor, misericórdia. Sabe? Travado, travado. Eu vou te falar por experiência. É possível vencer. É possível vencer o dia da necessidade. Esaú podia vencer. É possível vencer o dia em que a proposta indecente vai ser colocada para você. É possível. E é possível resistir à tentação do dinheiro em função de abrir mão de Jesus. É possível. De que maneira, pastor? Resistindo. Resistindo. Sujeite a Deus. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Amém?